Boa noite a todos e todas. Estamos começando com um pouquinho de atraso o nosso culto da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília e IPU de Formosa. Tivemos hoje a nossa Assembleia Geral Ordinária, que foi virtual, teve a participação de vários membros da nossa igreja e concluímos já no horário do culto. Então, estamos agora começando a nossa celebração. E estamos começando também um novo ano litúrgico, um novo tempo litúrgico, que é o tempo do Advento. Vocês podem notar pela cor violeta da nossa mesa, pela decoração já da coroa do Advento sobre a nossa mesa. Estamos nos preparando para o Natal, para a celebração da encarnação do Verbo de Deus, Jesus Cristo, que nasceu, que viveu entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E durante este mês, então, de dezembro, estaremos nos preparando para celebrar o Natal do Senhor Jesus. E vamos, então, dar início à nossa celebração adorando o nosso Deus. As trevas da noite se tornam densas no ocidente, mas vejam, um clarão no oriente. Lá vem o sol. Acenamos para o que está consumado. Saudemos o vento que vem do futuro. Esperamos uma lembrança, esperamos uma esperança, esperamos uma criança. Esta é a mensagem de adoração com que abrimos a celebração desta noite. Há de vir, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Há de vir, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus. Esperar é alimentar dia a dia a fé, a esperança e o amor. Amém e amém. Uma canção que eu compus há alguns anos, inspirado numa manifestação lá do Nordeste do Brasil, uma festividade natalina, que é o pastoril alagoano. O pastoril, ele é uma festa que reúne as pessoas, né, em dois cordões, o cordão azul e o cordão encarnado, cordão vermelho, muito popular na região de Alagoas. E esta canção ela é inspirada nos ritmos das músicas do pastoril alagoano, vivendo na tal esperança. Senhoras e senhores, viemos apresentar a história de um doce menino, a mais importante da história. O Deus Criador virou gente e veio encarnar no criança. Quero cantar sempre assim, vivendo Natal esperança. Quero cantar sempre assim, vivendo Natal esperança.
Senhoras e senhores, viemos apresentar a história de um doce menino, a mais importante da história. O Deus Criador virou gente e veio encarnado criança. Quero cantar sempre assim, vivendo Natal esperança. Quero cantar sempre assim, lalaia, vivendo Natal esperança. Senhor Deus, nós te adoramos, Pai, porque tu não ficaste, Senhor Deus, simplesmente no cosmos, naquele lugar inacessível. Tu vieste, Senhor Deus, tu vieste ao nosso encontro, tu vieste ao nosso meio. Tu experimentaste, Senhor Deus, o que é ser alguém como aqueles que tu mesmo criaste, Pai. Tu experimentaste o que é ser gente. E isso, Senhor Deus, é maravilhoso. Isso, Senhor Deus, excede o nosso entendimento. Porque tu és, Senhor Deus, alguém que está no nosso meio. Tu és alguém que está caminhando com o teu povo. Tu és alguém que sabe o que é ser humano. Por isso, Senhor Deus, nós te adoramos. Nós te adoramos porque o teu amor excede, Senhor Deus, a todo entendimento, excede a toda explicação. Nós te adoramos porque tu és maravilhoso. E essa maravilha se manifestou por meio do teu Filho, Jesus Cristo. Em nome dele, Senhor Deus, que te dirigimos essas palavras. Em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías, ele faz uma oração a Deus em um momento de crise do seu povo. Momento em que Jerusalém vivia sendo ameaçada por potências estrangeiras, em um momento de tantas coisas que aconteciam. E então ele faz essa oração. Ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? O profeta Isaías fala aqui de um Deus que é tremendo, que é maravilhoso, mas os nossos pecados estabelecem uma distância desse Deus, estabelece alguma coisa, uma barreira entre nós e ele. E isso nos impede de ver esse Deus maravilhoso intervindo na história como ele gostaria. Os nossos pecados acabam sendo essa barreira. Eis que iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. E como então seremos salvos? Vamos então nos lembrar da salvação que nós temos por meio de Jesus Cristo. Vamos nos lembrar dessa salvação e vamos então
buscar a justiça na presença de Deus, buscar caminhar realmente com alegria, praticando a justiça na sua presença. Porque aí ele sai ao encontro, ao nosso encontro. Essa comunicação flui, essa comunicação acontece. Por isso, nós somos chamados a ter alguns momentos de reflexão, na presença de Deus. E esse mesmo chamado aparece em um cântico que nós sempre lembramos dele no Natal. Vem, Jesus, nossa esperança, nossa vida, libertar. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Vem, Jesus, nossa esperança, nossas vidas libertar. Vem nascer em nós criança, vem o teu poder nos dar. Vem vencer o mundo novo, nos caminhos da verdade, para que afinal o povo viva em plena liberdade. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Vem, liberta os prisioneiros da injustiça e da aflição. Vem, reúne os brasileiros em amor e compreensão. Vem, Jesus, abre o futuro do teu reino de alegria. Vem, derruba o imenso muro que separa noite e dia. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Vamos ter alguns momentos de oração silenciosa na presença de Deus. Recebamos a declaração de perdão, que vem do Salmo 80.
Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Em Jesus Cristo nós somos perdoados e recebemos verdadeira salvação. Queria convidar nosso irmão Manuel Magalhães, presente conosco aqui, para acendermos a vela, a primeira vela da coroa do Advento. Este é o primeiro domingo do Advento e é o domingo da esperança. Nós temos 4 domingos no Advento: o da esperança, o da paz, o da alegria e o do amor. Então, este é o domingo da esperança. A esperança está é o tema da nossa celebração de hoje. E acendemos, então, a vela da esperança. Vigiem e esperem que Cristo já veio. Acendamos as velas de esperança, paz, alegria e amor para recordar as promessas de Deus em oração. Acendemos esta vela com esperança. Um cântico que vem da África do Sul e que nos lembra a caminhada na luz aqui da coroa do Advento. Caminhemos pela luz de Deus, 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 caminhemos, caminhemos, caminhemos pela luz de Deus, caminhemos, caminhemos, caminhemos pela luz de Deus, 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 caminhemos, caminhemos, caminhemos pela luz de Deus. Caminhemos, caminhemos, caminhemos pela luz de Deus. Vamos louvar ao nosso Deus nesse primeiro domingo de Advento, com um cântico também dessa época. Chama-se Visita, um poema belíssimo de Ernesto de Barros Cardoso, que temos uma música que ilustra bem esse poema. La la ya, la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya.
Abro portas e janelas e preparo tua visita. Sei que vem sem avisar. Organizo um movimento para um ritmo mais lento, com o intento de esperar. Os ruídos tão intensos, essa louca correria, não nos deixam de escutar. La la ya, la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya. Abro portas e janelas e preparo tua visita. Sei que vem sem avisar. Com os fios do desejo, desço a rede dos teus sonhos para poder me embalar. Os vazios do futuro, durmo um pouco mais seguro. Os vazios do futuro, tua visita me encherá. La la ya, la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya. Vamos nos preparar para receber a palavra de Deus com a nossa oração de iluminação, pedindo que o Espírito de Deus esteja iluminando não só este pregador, como a cada um e a cada uma que participa desta celebração ao vivo ou que assistirá esse vídeo, que o Espírito de Deus esteja operando em cada um e cada uma, para que a sua mensagem, sua palavra chegue e frutifique nas nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra é viva, a tua palavra veio, habitou entre nós, a tua palavra está presente no nosso meio, por meio do teu Espírito. E o que te pedimos é que o teu Espírito esteja agindo nesse momento e em qualquer momento que essa palavra for compartilhada, Senhor Deus, para que a tua obra se realize, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu reino seja implantado, Senhor Deus, na terra dos homens e mulheres. Nós não temos nenhuma pretensão, Senhor Deus, do poder da nossa palavra, mas porque a palavra é tua, Senhor Deus, a palavra vem de ti. É ela que realiza, Senhor Deus, aquilo que tu queres conforme o teu propósito. Por isso nós nos apresentamos diante de ti agora para proclamar essa palavra. Sê conosco, Senhor Deus, sê com cada ouvinte, com cada um que estiver compartilhando essa palavra, hoje e sempre. Amém. Neste primeiro domingo de Advento, a leitura bíblica que nós faremos é a do Evangelho de Marcos, capítulo 13. É a leitura para o primeiro domingo do Advento no lecionário
comum das igrejas reformadas. Então, em Marcos capítulo 13, nós lemos um sermão, uma parte do sermão apocalíptico, o sermão profético de Jesus. Vamos fazer, então, essa leitura no Evangelho de Marcos, Marcos 13, de 24 a 37. Assim diz a palavra de Deus. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, da parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Palavra do Senhor, palavra de salvação. Amém. O tempo do advento, ele é, eu já falei e repito, uma preparação para o Natal, preparação para essa festa da encarnação do Verbo de Deus. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu não valorizei muito o Natal. Eu achava o Natal uma festa assim muito, digamos assim, muito americanizada, muita neve, muito Papai Noel, muita, né, aquela coisa assim. Depois que eu comecei a estudar teologia, comecei a me aprofundar um pouquinho mais na palavra, comecei a entender o sentido da encarnação de Deus, então, aí eu mudei a minha compreensão com relação ao Natal e passei a valorizar essa época do ano, essa celebração. Porque a encarnação é uma realidade da nossa fé, é um fundamento da nossa fé, e que seria de nós sem a encarnação? Tudo começa ali, né, no ministério de Jesus, o mistério de a palavra de Deus se fazer gente. Isso é uma coisa maravilhosa e nós estamos, então, nos preparando para celebrar essa realidade da nossa fé. E aí o Natal muda de conceito, de significado, e passa a ter uma outra importância na vida das nossas igrejas. Então, como eu falei para vocês no começo, estamos inaugurando um novo ano litúrgico e inauguramos com o Advento, com esse tempo de espera alegre do nascimento de Jesus Cristo.
Então, aqui, o Ano Novo vem antes do Natal, não é? Estamos nos preparando para celebrar a primeira vinda de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que haverá uma outra vinda, que ele irá retornar, que ele irá, mais uma vez, se encontrar conosco. Então, essa celebração desse tempo do Advento, ele é também o tempo de aguardarmos a segunda vinda de Jesus. Se antes vivemos a espera da primeira vinda de Jesus, agora estamos aguardando a segunda vinda. E por isso, a meditação de hoje, no Evangelho de Marcos, é nesse texto. O texto em que Jesus fala da sua volta. Nós sabemos que a comunidade para a qual o evangelista Marcos escreveu o seu evangelho era uma comunidade sofrida, uma comunidade perseguida, uma comunidade que enfrentava os poderes do Império Romano. Quando Marcos escreve o seu evangelho, é num período de imperadores como Nero, como Vespasiano, como imperadores que tinham um ranço, tinham uma resistência, uma prevenção contra a fé cristã. Nero, inclusive, chegou a incendiar Roma e colocar a culpa nos cristãos. Nero assassinou o apóstolo Paulo. E, ao mesmo tempo, também para a comunidade judaica, nós vemos uma crise, porque o Nero já havia falecido, entrou o imperador Vespasiano e seu filho, o general Tito, estava preparando o desfecho do último ataque a Jerusalém. O ataque que destruiria o templo de Jerusalém, toda a cidade de Jerusalém, matando milhares de pessoas. Então, os cristãos dessa comunidade a que Marcos se dirige com seu evangelho estão numa situação de crise, perseguidos pelo Império Romano, por serem cristãos e também por serem judeus, pelos dois lados. E o registro que Marcos faz, então, da palavra de Jesus é um registro de esperança, um registro de resistência. A palavra de Jesus aponta para o fim da história. Fala do seu retorno glorioso. Ele descreve esse retorno, né? Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Essa promessa de reunir os escolhidos dos quatro cantos do mundo, ela já aparecia entre os profetas quando o povo de Israel foi exilado, foi dispersado pelo mundo mediterrâneo e até na China chegaram a comunidades judaicas. Até na China há registro de judeus que foram para lá. Os judeus se espalharam pelo mundo inteiro. Mas Deus prometeu, por meio de seus profetas, reunir todo o seu povo em Jerusalém. Aqui, Jesus fala de reunir todo o seu povo, toda a igreja na sua segunda vinda. Agora, é muito interessante o seguinte, que as coisas que Jesus anunciou, principalmente no início do capítulo 13, ele fala de cataclismas, ele fala de guerras, rumores de guerras, terremotos, calamidades, perseguição, falso messianismo, falsos profetas, gente querendo tomar o lugar que era legitimamente do Messias. E o que nós observamos é que esses acontecimentos, eles não ocorreram somente na época em que Marcos escreve o seu evangelho, na época de Jesus,
no primeiro século, e nem vão acontecer somente no fim dos tempos. Esses acontecimentos, essas crises, elas acontecem de tempos em tempos. Eu acho que é muito importante a gente estar atento a esse tipo de coisa. Essa questão, inclusive, messiânica, nesse falso messianismo, nós hoje tivemos o segundo turno das eleições municipais. E época de eleição no Brasil é uma época em que aparecem messias, os mais diversos tipos. Inclusive, há quem fale, né, quem diga que existe na política brasileira o chamado messianismo político. Aqueles candidatos mais diversos, das mais diversas procedências que surgem como salvadores da pátria. O cartunista Henry Field, que faleceu nos anos 80, foi muito famoso nos anos 70, nos anos 80, era uma figura muito conhecida do jornalismo brasileiro. Enfim, ele cunhou uma frase muito interessante. Ele disse, falando do povo brasileiro, ele diz o seguinte: povo que precisa de um salvador não merece ser salvo. Povo que precisa de um salvador não merece ser salvo. Eu não sei se ele tinha noção disso, ele falou uma coisa bastante bíblica. Nós que precisamos de um salvador, nós não merecemos ser salvos. Mas ele estava falando que não no sentido espiritual, ele estava falando no sentido político. Então, o povo que precisa de um salvador político, de uma liderança messiânica nesse sentido, então, não merece ser salvo, porque não assume os seus próprios destinos. Delega a um terceiro messiânico esse papel. De qualquer forma, essas coisas, então, se reproduzem, se repetem ao longo da história. Eu creio na segunda vinda de Cristo. Isso para mim é muito tranquilo. Eu creio. E aguardo a segunda vinda de Cristo. Agora, é muito importante a gente estar atento aos sinais da nossa época, porque muitas vezes nós somos chamados a testemunhar de Jesus Cristo e a proclamar sua próxima vinda no nosso tempo. Então, não é questão de ficarmos nos escondendo, aguardando, ou torcendo pela crise, quanto pior, melhor, porque Jesus vai voltar mais cedo. Não, nós somos chamados a testemunho, nós somos chamados a proclamar, com coragem, que Jesus Cristo triunfa sobre todas essas coisas, que Ele está acima de tudo isso. Esse é o desafio secular da igreja. Para isso existe igreja. Nós estamos aqui entre a primeira e a segunda vinda, e Jesus menciona aqui uma parábola só para que os discípulos compreendam bem o sentido da tarefa dessa grande comunidade, que é a de escravos, empregados, de um senhor que se ausenta temporariamente, ele vai fazer uma longa viagem e deixa a sua casa, os seus pertences, as suas propriedades, aos cuidados desses seus servos. E esses servos, então, têm que manter tudo funcionando, cuidar de tudo, guardar, vigiar, tomar conta desse patrimônio que a eles foi legado temporariamente por esse senhor. Porque um dia ele vai voltar, um dia ou uma noite. Ele vai voltar, ele vai querer encontrar tudo em ordem. Então, quem são esses escravos empoderados pelo Senhor? Somos nós. Nós não somos senhores de nada, nós não somos donos. Às vezes, lideranças dentro das igrejas se arvoram como se fossem soberanos, como se fossem donos, como se fossem... como que a autoridade que eles recebessem os tornasse os novos senhores, assumem o lugar de Jesus, usurpam o lugar de Jesus. Nós não somos chamados a tomar o lugar de Jesus. Nós somos chamados a realizar a nossa missão como mordomos daquele que nos empoderou, nos deu
nos legou a sua obra. Então, essa visão é muito importante para a igreja, para não nos arvorarmos em novos senhores, aquilo que não nos pertence. A grande exortação a esses servos é vigiar. Vigiar. Estar atento. Cuidar. E, nesse cuidado, nós temos três aspectos dessa vigilância. Uma vigilância profética, uma vigilância de denúncia, uma vigilância de não permitir que a injustiça triunfe. Então, nós somos chamados a essa vigilância profética. Uma vigilância sacerdotal, que envolve aí o nosso papel de intermediários entre o mundo e o nosso Deus. Nós temos essa função sacerdotal e nós, então, intercedemos, nós estamos incessantemente em oração pelo mundo, diante do nosso Deus. E uma vigilância também diaconal. Diaconal no sentido de serviço. A igreja é chamada a ser serva do mundo. Não senhora do mundo, mas serva. A igreja é chamada a acolher aqueles no mundo que precisam de acolhida, a dar guarida àqueles que precisam de guarida, a ser a voz daqueles que não têm voz. Então, essas são as componentes da nossa vigilância evangélica. Foi para isso que Jesus nos chamou, para sermos igreja, para sermos aqueles que respondem pela sua obra, enquanto ele não volta. Ele irá voltar. E aqui ele dá 4 possibilidades. A volta pode acontecer ao entardecer, pode acontecer à meia-noite, pode acontecer no canto do galo, pode acontecer no amanhecer. Essas 4 partes é porque no tempo de Jesus, o dia tinha 12 horas. Das 6 da manhã, do nascer do sol ao pôr do sol, eram 12, dividido em 12 horas. Mas a noite não tinha 12 horas, igual nós temos hoje. Ela era dividida em 4 partes. A primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília e a quarta vigília. Era mais ou menos o que correspondia ao turno dos soldados que ficavam sobre as muralhas, né, vigiando, tomando conta da cidade. Então, a primeira vigília era que pegava serviço ao entardecer. A segunda vigília entrava mais ou menos às 9 da noite, ficava até meia-noite, largava o serviço meia-noite. A terceira vigília ficava de alta madrugada, de meia-noite às 3 da manhã, quando o galo começa a cantar. E no canto do galo, então, entrava a última vigília, que saía, então, largava serviço ao amanhecer. Em qualquer uma dessas partes da noite pode acontecer o retorno do Senhor. É o que Jesus expressa na sua parábola. O que quer dizer que Jesus pode voltar a qualquer momento? Não sabemos o dia nem a hora. Mas o importante não é saber o dia e hora, mas é, sim, saber o que fazer enquanto esse dia e essa hora não chegam. Então, deixo para vocês essa mensagem. Sejamos vigilantes, sejamos fiéis ao Senhor, que deixa a nossos cuidados, né, esse grande patrimônio que é a sua mensagem de redenção, de salvação. Sejamos, então, vigilantes, vamos vigiar. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos lembrar que na nossa vigilância está também manter essa obra, está a participar desse ministério. Então, por que damos ofertas e dízimos? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar a obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Vamos com alegria participar desse ministério. Vamos nos lembrar do número da nossa conta, da agência aqui do lado norte. Vamos participar do ministério dessa igreja para proclamarmos, então, essa mensagem que trazemos para vocês domingo após domingo, também com as nossas orações, com a nossa intercessão, com a nossa ajuda, enfim, com tudo aquilo que Deus nos legou. Temos como tema do culto de hoje esperança, e Jesus Cristo é esperança do mundo. Um pouco além do presente, além do futuro anuncia a fuga das sombras da noite, a luz de um bem novo dia. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida, alegria, a nossa espere a dor, transforma em plena alegria. A nossa espere a dor, transforma em plena alegria. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Portão de esperança se abre, prenúncio da flor que se faz, promessa da tua presença, que vida abundante nos traz. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espere a dor, transforma em plena alegria. A nossa espere a dor, transforma em plena alegria. Aê, 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 aê. Saudade da terra sem males, do Éden de plumas e flores, da paz e justiça irmanadas, do mundo sem ódio nem dores. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espere a dor, transforma em plena alegria. A nossa espere a dor, transforma em plena alegria. Aê, 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 aê. Saudade do mundo sem donos, ausência de fortes e fracos, derrota de todo o sistema que cria palácios baratos. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espere a dor, transforma em plena alegria. A nossa espere a dor, transforma em plena alegria. Aê, 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 aê. Já temos preciosa semente, penhor no teu reino agora, futuro e divino presente, tu vens e virás sem demora. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espere a dor, transforma em plena alegria. A nossa espere a dor, transforma em plena alegria. Aê, 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 aê. Vamos ter o nosso momento de intercessão. Não vamos se estender muito no nosso momento no curso de hoje, né? Começando um pouquinho atrasados, mas 2 temas eu acho que são muito importantes para a gente lembrar no culto de hoje.
Nós tivemos um acidente gravíssimo em São Paulo, onde mais de 40 pessoas foram vitimadas, da cidade de Itaguaí. Um grupo de trabalhadores da indústria têxtil, né? Boa parte deles costureiras, que acabaram perdendo a vida num acidente rodoviário. E a cidade toda está consternada. Eu, quando vi aquilo, fiquei muito tocado. Então, gostaria que estivéssemos também nós aqui, orando pela cidade de Itaguaí, pelas famílias enlutadas que já enterraram, né, seus queridos, e Deus esteja consolando ali aquela cidade. E um outro tema também é o das eleições de hoje. Hoje foram escolhidos, então, os últimos prefeitos que faltavam ser escolhidos justamente de cidades maiores, cidades capitais de estado, cidades importantes. Nós sabemos que o governo municipal é aquele governo que está mais próximo do cidadão. As pessoas não moram no estado, nem moram no país. Elas moram na cidade. Os outros poderes interferem, mas o poder municipal é aquele mais presente no dia a dia das pessoas. E é muito grande a responsabilidade desses homens e mulheres que foram eleitos hoje para governar essas cidades. Então, que estejamos orando pelas cidades e por esses novos governantes. Oremos, então, ao nosso Deus. Senhor Deus amado, colocamos na Tua presença, Pai, a vida da cidade de Itaguaí, daquelas famílias, Senhor Deus, que foram vitimadas por uma grande tragédia, que perderam pessoas queridas, pessoas importantes, provedores, gente que mantinha, Senhor Deus, que levava comida para dentro de suas casas, mas que, acima de tudo, Senhor Deus, eram pessoas que nasceram, cresceram naquela cidade, que constituíam as suas famílias, enfim, Pai. Pessoas jovens, muitas vezes, que foram levadas, Senhor Deus, por aquele acidente. Senhor Deus, tem misericórdia daquela cidade, das outras cidades afetadas também. Nesse momento, Senhor Deus, de tanta dor daquela população. Também, Senhor Deus, colocamos na Tua presença as vidas dos moradores, Senhor Deus, de 57 cidades em nosso país, que escolheram hoje os seus novos prefeitos. Que cada uma dessas 57 pessoas eleitas, Senhor Deus, saiba que a autoridade que eles têm provém de Ti, Senhor Deus. É otorgada pelo povo, mas se não fosse, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua determinação, Senhor Deus, não estariam onde estão agora. Dá, Senhor Deus, sabedoria, consciência a cada um e cada uma, Senhor Deus, ocupante desses cargos, para que não governem para si, mas governem para a população que os elegeu. Sabemos, Senhor Deus, que é de Ti que provém a sabedoria para governar, Pai. Então, que a Tua sabedoria esteja presente, que o Teu povo nessa cidade seja, Senhor Deus, testemunho da Tua presença também, que a Tua justiça prevaleça, Pai, que o Teu amor se faça presente, por meio de políticas públicas, por meio de medidas, Senhor Deus, que tornem a vida das pessoas melhor, Pai. Enquanto aguardamos, Senhor Deus, a Tua vinda definitiva, queremos, Senhor Deus, que este mundo seja um pouco também do Teu reino, Senhor. E essas coisas nós te colocamos com a mesma certeza de fé com que fazemos a oração que Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Estamos chegando, então, ao final do nosso culto. Vamos nos lembrar, nesse momento de envio, daquela profecia de Isaías. Nós somos enviados da mesma forma que o Senhor Jesus também recebeu o seu chamado, o seu envio. Vamos, então, ler juntos essa profecia do envio. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Estamos, então, nos despedindo de todos vocês nessa noite, lembrando que neste tempo de advento estaremos sempre lembrando essa época da preparação para o Natal. Então, que vamos receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre nós e sobre nós permaneça e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Vamos em paz, tenhamos uma semana muito abençoada e que o Senhor nos acompanhe.